Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. E no vídeo de hoje nós iremos abordar o assunto com relação quais são as bênçãos que eu estou perdendo por não aceitar o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, por meio do batismo nas águas. A bênção que eu perco por não aceitar o Senhor Jesus como único Senhor, exclusivo Salvador, é o direito de ser feito filho de Deus. Essa é uma das bênçãos que nós perdemos por não aceitar nem reconhecê-lo como único Senhor, exclusivo Salvador. João capítulo 1, versículo de número 12, vai nos dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que de fato se sujeitam a Cristo Jesus, faz de conformidade à sua palavra, porque seria contraditório dizer que crê em Jesus e faz o contrário do que ele vos manda, do que ele nos manda a fazer. Então, essa é uma das bênçãos que nós perdemos, que nós perdemos por não crê-lo, por não aceitá-lo como único Senhor, exclusivo Salvador. E Apocalipse, capítulo de número 21, vai estar também relatando a respeito. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7, nos diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eita glória! Daqui é a bênção final, daqueles que de fato creram, daqueles que de fato se lançaram segundo a palavra do Senhor Jesus, E Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, vai estar de fato também relatando a respeito dessa bênção que muitos perdem por não crer, por não aceitar o Senhor Jesus como único Senhor, exclusivo Salvador, por meio do batismo nas águas. Nos diz assim, Efésios 2, versículo 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Então, como nós seremos da família de Deus? É a partir do momento em que nós aceitarmos o Senhor Jesus como único Senhor, exclusivo Salvador. Isso não só por meio de confissões de eu creio, mas também com a atitude de se lançar nas águas, de se arrepender dos seus pecados, mudar a vestimenta. Então nós nos tornamos da família de Deus, ou seja, filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Oh, glórias! E a segunda bênção que nós perdemos por não crer, por não aceitá-lo como único Senhor, exclusivo Salvador, é a bênção de sermos salvos. Mateus capítulo de número 22, Mateus 22, versículo de número 32, nos diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aleluia! Aqui Jesus estava a falar de Abraão, de Isaac e de Jacó, homens que humanamente já teriam de fato morrido, mas Jesus ele diz para muitos ali que estavam presentes que o próprio Deus não era Deus de mortos, mas sim de vivos, ou seja, aqueles que morreram em Deus, crendo, eles de fato não estavam mortos, mas estavam como Jesus, ele mesmo bem diz em diversas partes da sua palavra, que eles não estavam mortos, mas sim dormem. Aqueles que de fato morreram em Deus não estão mortos, mas estão no descanso, enquanto a sua alma aguarda pelo julgamento, o qual de fato a palavra vai mencionar por diversas vezes. E Lucas, capítulo de número 9, Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 24, vai nos dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eita, glória a Deus! Às vezes, geralmente quando alguém morre, o único pensamento que vem, quem já perdeu ente querido sabe muito bem disso, o único pensamento que vem é: poxa vida, eu não vou mais ver fulano. E aí vem um desespero, por pensar que nunca mais verá aquela pessoa.
de fato, né, em vida aqui nessa terra não haverá mais. Mas, como nos diz as Escrituras, né, que nós nos encontraremos, né, seja quando ele vier ou seja quando nós estivermos lá com ele, nós nos encontraremos, assim como foi no caso, né, do rico e do Lázaro. É lógico que é uma parábola ali exemplificando, né, a separação do céu e do inferno, e também a oportunidade que nós temos é aqui nessa terra. Acabou, não temos mais em outro lugar a oportunidade de sermos salvos por meio de Cristo Jesus. E aqui Jesus estava dizendo que aquele que perder a sua vida por amor a ele, esse daí não perderia, mas ganharia. E essa não é uma vida passageira, mas é uma vida eterna com ele. Então vale a pena sim investir na sua fé, vale a pena sim dizer sim para o Senhor por meio do batismo, vale a pena sim, de fato, né, servi-lo até que Maranata, até que ele nos busque por meio do sono profundo. Então, 1 João, primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 11, nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha que bênção! Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Está no seu Filho. No seu Filho. Ou seja, todas as vezes que nós dizemos não ao Senhor Jesus por não aceitá-lo como único Senhor exclusivo Salvador, nós estamos rejeitando esta vida eterna. Por quê? Simplesmente pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades. E a palavra do Senhor nos diz que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida nós a alcancemos por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Então, eis aqui, né, em relação à bênção, de fato, de ser salvos, né, de fato, para aqueles que buscam, para aqueles que dizem sim para o batismo, e a perca da bênção para aqueles que de fato rejeitam essa bênção de ser salvo. E essa salvação, ela é eterna. É Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse 21, versículo 3, nos diz assim: então houve grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui, Jesus, o próprio Deus, ele prepara todo o cenário para aqueles que de fato foram alcançados por meio de Cristo Jesus para a salvação eterna. Aqui nós vemos que de fato Deus preparou todo o cenário para aqueles que mantêm, para aqueles que de fato têm investido, né, a sua vida, o seu fôlego de vida, que o próprio Deus outorgou para serviço do Senhor, para serviço do Rei. Então, vale a pena abandonar nosso pecado, vale a pena abandonar todas as nossas vontades, por amor a Cristo Jesus, porque muito maior coisa tem nos esperado, e Deus de fato tem reservado todas essas para aqueles que têm crido e têm manifesto de fato a sua crença em Cristo Jesus, o recebendo e mantendo essa aliança também com Ele, porque não é só receber o batismo, mas também manter, como no casamento. O casamento, quando nós de fato aliançamos ali diante do pastor, diante da presença do Espírito Santo, diante de Deus, diante das testemunhas, ali apenas, né, uma demonstração de amor, né, de aliança, e após aquele momento ali, o casal ele vai investir neles dois para manter essa aliança firme. Verdade, né? Exatamente. E a mesma coisa acontece quando nós casamos por meio do batismo também. Ali apenas, né, um início de uma trajetória que nós temos que batalhar, que caminhar dia após dia com Cristo Jesus.